hospitais lotados com pacientes pelos corredores, denúncias frequentes de erros profissionais, aumentos abusivos nos planos de saúde, número excessivo de exames e cirurgias, cobrança indevida de honorários, consumo crescente de remédios, mau uso e carência de recursos, péssimo atendimento. Estas são as notícias diárias que você está acostumado a ouvir, comprovando o que as pesquisas indicam. A saúde é a maior preocupação dos brasileiros. Esta fita de vídeo foi preparada com o objetivo de ensinar a única maneira honesta de obter saúde. Praticar hábitos alimentares saudáveis no seu dia a dia, deixando de agir contra si mesmo. É mais fácil, mais barato e tenho certeza, é isto que você deseja. O que são hábitos alimentares? Hábitos alimentares são costumes, ações, atitudes em relação aos prazeres de comer e beber. Mas o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é jamais ter dores de cabeça ou de coluna. Qualidade de vida é jamais ficar gripado ou resfriado. Qualidade de vida é fazer as refeições sem azias, gases, má digestão, sonolência. Qualidade de vida é ir ao toalete para as eliminações sem esforços, dores, laxantes, sangramentos anais, fecais ou hemorroidas. Qualidade de vida é deitar na cama, dormir em seguida e acordar legal no dia seguinte, sem interrupções ou pesadelos. Qualidade de vida é manter o peso ideal sem passar fome, sem seguir tabelas de calorias, sem remédios moderadores de apetite, sem dietas e regimes. Isto é qualidade de vida. Assim a vida é mais gostosa e vale a pena. Mas você pode estar perguntando, e as centenas de doenças que não foram mencionadas? Esses problemas de saúde que a maioria tem são primários. Deles derivam os secundários e terciários. Se você não tiver problemas de saúde primários, não terá os secundários e menos ainda os terciários. Vamos exemplificar. Se você tem boa digestão, não desenvolverá uma gastrite ou uma úlcera. Neste caso, a má digestão é um problema primário, a gastrite ou a úlcera são problemas secundários e um câncer de estômago pode ser um problema terciário. Portanto, aí reside a importância da qualidade de vida. E mais, caso existam problemas de saúde já estabelecidos, hábitos alimentares saudáveis proporcionarão a normalização das funções orgânicas, ocorrendo um amplo processo de cura. E daí, adeus doenças e remédios. Por que você come e bebe? Você come e bebe para repor os nutrientes gastos pelo corpo e para obter energia após a combustão dessas substâncias dentro das suas células. Seu corpo é constituído e funciona mediante elementos químicos que estão na terra, chamados nutrientes. São vitaminas, minerais, proteínas, açúcares, gorduras, água e o oxigênio que está na atmosfera e você respira. Em vez de comer terra para receber os nutrientes, os alimentos vegetais extraem do solo essas substâncias para você. Ao utilizá-los como alimentos, seu aparelho digestivo identifica, extrai, adapta do ambiente natural para o seu ambiente interior e absorve através dos poros dos intestinos para o sistema circulatório. Daí, vitaminas, minerais, proteínas, açúcares, gorduras, água e também o oxigênio que você respira serão transportados pelo sangue às cerca de 100 trilhões de células de que você é constituído. Dentro delas, ocorrerá a queima ou combustão desses nutrientes, resultando na produção de energia. E em condições saudáveis, os resíduos do processo, denominados toxinas, são eliminados no sistema excretório pela urina, bolo fecal, transpiração e respiração. Ao colocar os alimentos na boca, você mastiga, produz saliva e aí são transformados em partículas. Após a ingestão, passam pelo esôfago e dentro de 5 a 10 segundos estarão no estômago. Aí o ambiente terá sido previamente aquecido
e, mediante contrações, a mucosa interna terá produzido ácidos, enzimas, sucos gástricos com alta concentração química, transformando as partículas da mastigação em moléculas. Ao mesmo tempo, seu fígado fabricou e armazenou de 500 a 700 ml diários de bile na vesícula para decompor exclusivamente as gorduras que você come e bebe. E, juntamente com seu pâncreas, produziu enzimas para atuarem igualmente no bolo alimentar. A consistência será líquida e a cor branca ao passar pelo piloro e chegar ao intestino delgado, que, dependendo de sua altura, terá de 8 a 9 metros de comprimento, cheio dessas voltinhas e poros por onde serão absorvidos para o sangue os nutrientes extraídos dos alimentos, vitaminas, minerais, açúcares, proteínas e gorduras, e então conduzidos às suas células. No intestino grosso, que dependendo de sua altura tem de 1,20 m a 1,5 m, são absorvidos o restante dos minerais e a água, iniciando a formação do bolo fecal com a consistência pastosa e a cor amarela. Daí, em condições saudáveis, ocorrem estímulos para eliminar tantas quantas vezes forem suas refeições diárias, sem esforços, dores, sangramentos, laxantes, hemorroidas. A digestão deve estar completa em 24 horas. Da eficiência deste processo dependem a longevidade, viver menos ou mais, a capacidade imunológica, ficar doente com facilidade como ocorre com a maioria ou jamais adoecer, o bem-estar geral e a produtividade pessoal, porque energia em condições adequadas produz bom humor, e estes são elementos essenciais em todas as áreas da vida. Por exemplo, nas peraltices comuns dos filhos, pais bem-humorados conversam, orientam, educam, desenvolvem afeto, intimidade e confiança. Mal-humorados xingam, espancam, criando revolta, insegurança, problemas de aprendizagem e comportamento. Profissionais bem-humorados têm energia criativa, capacidade de concentração, maior produtividade, autocontrole, qualidade no relacionamento interpessoal, sucesso na carreira, interação e afinidades no organograma da empresa, facilitando a qualidade total. Mal-humorados adoecem com frequência, faltam, atrasam, têm baixa produtividade. Na primeira oportunidade são demitidos, gerando problemas econômicos, conjugais, etc, etc. Casais bem-humorados veem os problemas comuns da vida com dimensões menores do que realmente têm e, otimistas, por isso, têm maiores chances de vencê-los. Assim, desenvolvem intimidade, fortalecem os compromissos conjugais, aumentam o companheirismo e a satisfação sexual. Casais mal-humorados fogem dos problemas, discutem, brigam, aumentam e tornam-se evidentes as diferenças de personalidade, desconfianças, traições, separações. Veremos agora hábitos alimentares saudáveis que devem ser incorporados ao dia a dia, surpreendendo pelos resultados rápidos e positivos. Primeiro hábito saudável: combine os alimentos. Quando os alimentos não combinam, ocorrem fermentações que produzem gases expelidos inicialmente por via oral na forma de arrotos. Chegando aos intestinos, são eliminados por via anal, geralmente com odor desagradável e aquele nominho que você conhece. Se a fermentação é mais grave, somam-se azias, dores de cabeça. Além disso, dependendo da gravidade da fermentação, os nutrientes, que são vitaminas, minerais, açúcares, proteínas, gorduras, são destruídos em até 80%, impedindo sua chegada até as células. Se a fermentação é mais grave ainda, pode ser preciso o atendimento em pronto-socorro para lavagens estomacais e intestinais, uma vez que o organismo não conseguiu resolver sozinho o problema e, por isso, necessita de ajuda externa. Isto é muito comum em festas. Neste caso, você se submete a riscos de erros profissionais, infecções hospitalares, despesas imprevistas.
Combinando os alimentos, você evita todos esses problemas tão comuns. Por isso, jamais utilize na mesma refeição leite com açúcar. Pais que adoçam a mamadeira com açúcar terão que embalar a criança até alta madrugada, em razão das cólicas e dores de barriga. Não é necessário adoçar a mamadeira. As crianças não têm paladar desenvolvido até os 2 anos de idade. Não sabem o que é doce, salgado, amargo ou azedo. Mas querendo adoçar, use mel ou frutas batidas no liquidificador. Também não misture frutas com legumes e verduras. As frutas têm digestão rápida, os legumes e as verduras digestão lenta. Isto é fácil de ser notado. Quando você come frutas isoladamente, logo fica com fome. Colocados no estômago ao mesmo tempo, usando enzimas e substâncias químicas diferentes para a digestão rápida e lenta, fermentam. Também não misture tubérculos com cereais. Tubérculos são batatas, mandioca, cará, mandioquinha, inhame. Cereais são arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio. Comeu arroz? Não come batatas, por exemplo, e vice-versa. 2 frutas não combinam com absolutamente nada e devem ser ingeridas isoladamente como refeição completa. São o melão e a melancia. E se você prestar atenção, lembrar-se-á que essas frutas são acusadas como indigestas. Na verdade, não existe alimento indigesto. Existem sim maus hábitos alimentares ou problemas orgânicos que precisam ser identificados, tratados e curados. Combinando os alimentos, obterá qualidade na digestão. Segundo hábito saudável, use somente cereais integrais. Integral, você sabe, quer dizer completo, total, absoluto. Antes da invenção dos moinhos, toda a população mundial consumia cereais integrais. A mudança desse hábito é nociva à saúde. A maior parte dos nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas e gorduras vegetais, encontra-se nas fibras, substâncias retiradas pelos moinhos no processo de refino e beneficiamento entre aspas. Só para você ter uma ideia, não comendo o farelo e o germe de trigo, deixa de receber 81% das vitaminas do grupo B, facilitando, por exemplo, as anemias. E os nutrientes que não receber pelos alimentos, precisará comprar na farmácia na forma de remédios. Por isso, Hipócrates, o pai da medicina, disse uma frase famosa até hoje: que os teus alimentos sejam os teus remédios, que os teus remédios sejam os teus alimentos. Portanto, a primeira função das fibras é nutritiva. A segunda é a função vassoura. Varre todo o tubo digestivo, agilizando a digestão, formando o bolo alimentar maior, satisfazendo mais facilmente o apetite e diminuindo as quantidades e calorias ingeridas. Nos intestinos, haverão estímulos, criando desejo de eliminação com facilidade e rapidez, sem esforços, dores, sangramentos e muito menos hemorroidas. A terceira função chama-se esponja. As fibras impedem a absorção em excesso de líquidos e gorduras no organismo e eliminam pelo bolo fecal, evitando engordar, mantendo estáveis os níveis de colesterol. Para as situações em que não tiver cereais integrais, adquira e tenha à disposição farelo e germe de trigo, adicionando às refeições na proporção de pelo menos 1/3, da mesma forma que o nordestino aprecia colocar farinha de mandioca em suas refeições. Você adquire esses produtos em casas de produtos naturais ou grandes supermercados. Os brasileiros comem muito arroz e trigo. Praticamente não comem aveia, que é o único cereal que a industrialização não consegue retirar as fibras. Por isso é conhecida como alimento favorável ao funcionamento dos intestinos. Quase não comem milho, o cereal mais barato e muito nutritivo, ideal para uma população com menor poder aquisitivo. Diversificando mais, nutrirá melhor seu organismo. Terceiro hábito saudável, mastigue os alimentos. Este hábito saudável e absolutamente gratuito realiza verdadeiros milagres. A mastigação produz maior prazer. As células ou papilas gustativas localizam-se na língua. Você não sente sabor no esôfago, no estômago, nos intestinos? Por isso, não tenha pressa para engolir os alimentos.
Quando os alimentos ficam mais tempo na boca, a digestão é mais rápida no estômago, diminuindo as possibilidades de fermentações, azias, gases, dores de cabeça, má digestão, tudo que você não quer e não gosta. A mastigação obriga, pelos movimentos, a circulação do sangue nas gengivas, aumentando a presença local dos nutrientes, diminuindo as possibilidades de infecções gengitivas e cáries dentárias. Você economiza no dentista. A mastigação cansa as mandíbulas e diminui muito as quantidades ingeridas, refletindo na facilidade em manter o peso ideal sem regimes, dietas, remédios moderadores de apetite, tabelas de calorias e sem passar fome. Muitas pessoas sentem fome em excesso. O hipotálamo do cérebro regula o sensível mecanismo da fome baseado na quantidade de mastigações que damos nos alimentos. Quem mastiga mais tem menos fome, come menos, gasta menos, não engorda. Quem mastiga menos tem mais fome, come mais, gasta mais, engorda e tem os problemas decorrentes da obesidade. E daí tem que fazer dietas, regimes, passar fome, seguir tabelas de calorias. A obesidade compromete também e dificulta o sucesso na vida. As pessoas obesas olham no espelho e não gostam do que veem, desenvolvendo autoimagem negativa, baixa estima, complexos de inferioridade, insegurança, problemas interpessoais. Na competição da vida para um emprego entre um obeso e alguém de porte atlético, as grandes empresas dão preferência ao último. Como ganhar a competição da vida em condições tão adversas? A beleza e a estética têm enorme influência também na qualidade do relacionamento afetivo. As mulheres têm até 25% mais gordura do que os homens e, por isso, maior tendência à flacidez. São estimuladas pelo toque e conversa. Sua satisfação sexual depende da capacidade física do parceiro. Os homens têm mais músculos, são estimulados pelo que veem, sua satisfação sexual depende da beleza e estética da parceira. A mastigação facilita todos esses benefícios e não custa absolutamente nada. Quarto hábito saudável: prefira alimentos crus. O costume da maioria é encher a mesa de pratos fritos, assados, refogados, cozidos, multitemperados. E mesmo sendo pequena, a saladinha sobra. As frutas, quando utilizadas, são sobremesa. As pessoas dizem, não compro frutas lá em casa porque estragam. Isto precisa mudar. De 60% a 70% dos alimentos devem ser crus, usando frutas pela manhã e à noite, e legumes e verduras no almoço. Coma primeiro e isoladamente os alimentos crus. Satisfaça quase totalmente seu apetite, preencha quase todo o seu estômago com frutas de manhã e à noite, legumes e verduras no almoço e depois coma os outros alimentos. Os alimentos crus são pobres em calorias e por isso não engordam. Você come bastante o que não engorda e menos o que engorda. As vitaminas e minerais são muito sensíveis às temperaturas. Quando a dona de casa frita, cozinha, assa, refoga, multitempera os alimentos, geralmente sem saber, modifica ou destrói esses importantes nutrientes. E tudo que não recebemos nos alimentos, teremos que buscar na farmácia na forma de remédios. Também ficou mais tempo na cozinha, cansou mais, gastou mais e ainda estragou os alimentos. Muitas pessoas dizem não gostar de frutas, legumes e verduras. Isto ocorre por conhecerem e utilizarem uma variedade muito pequena. No Brasil existem cerca de 90 alimentos diferentes entre frutas, legumes e verduras. Sendo pessimista, usando apenas 20% desse total, serão no mínimo 18 alimentos, com formatos, aromas, cores e sabores diferentes. Prefira comer frutas em vez de beber sucos. As vitaminas e minerais oxidam em contato com o oxigênio. Uma evidência desse fenômeno é o escurecimento das frutas de massa quando ficam expostas. Coando as fibras e jogando fora, como é bastante comum, perderá também seus benefícios. Esses alimentos também são muito mais baratos que os industrializados.
Ao longo do ano, sempre há alguns cuja oferta é maior que a procura, possibilitando gastar menos. Quinto hábito saudável: faça apenas 3 refeições diárias. Como os alimentos são combustíveis, devemos ingeri-los na proporção que consumimos. E esta proporção é decrescente ao longo do dia. Pela manhã, gastamos 300 calorias por hora. À tarde, 200 por hora. E à noite, apenas de 50 a 60 calorias por hora. Por isso, a primeira refeição deve ser a de um rei. A segunda, de um príncipe. E a terceira refeição, de um mendigo. Mas não é assim que faz a maioria. Levanta no último segundo e, quando muito, toma um cafezinho. Passa a manhã inteira tapeando a falta de energia, estragando o paladar e o apetite com cafezinhos, balinhas, coxinhas, empadinhas, pasteizinhos e outrosinhos. O almoço muitas vezes será apenas um lanche ou pratos feitos às pressas, mal mastigados, combinados. À noite, há uma certa estabilidade emocional, a família está reunida, os compromissos do dia foram cumpridos e para quem comeu mal o dia todo, é hora de tirar o atraso. São preparados aqueles pratos enormes, engolidos às pressas na frente da televisão com as notícias maravilhosas dos telejornais. Em seguida vem o sono. Começam os pesadelos, roncos, gemidos, gritos, vira para cá, para lá, interrupções, tentativa de fugir daqueles monstros horríveis. Acorda várias vezes e de manhã está uma lástima, um troço qualquer. Nestas condições, levantar da cama é um ato heróico. Claro que não há apetite para comer qualquer coisa. O humor é péssimo. Fazer qualquer coisa nessas condições será um convite ao fracasso. Será mal feito e sob maiores riscos. Por que isto acontece? Durante todo o dia, seu cérebro foi exigido e à noite está cansado. Merece um descanso. Quando o estômago está cheio de alimentos, a área do cérebro que comanda a digestão não poderá descansar. Será obrigada a trabalhar a noite toda, comprometendo a qualidade do sono. Fazer refeições de rei à noite também engorda, porque dá-se ao organismo calorias em horário que não consome. Agora veja, alguém que engorde apenas 5 gramas diárias ao final de um mês terá acrescidas 150 gramas. Terminando um ano, 1,8 kg. Após 10 anos, mais 18 quilos. Depois de 20 anos, 36 quilos de excesso. Não é isto que acontece com a maioria? Havendo equilíbrio entre receita, que é a ingestão de alimentos, e despesa, que são as suas atividades do dia a dia, será fácil manter o peso ideal e obter os indicadores de saúde decorrentes. Sexto hábito saudável: beba água em quantidade e horários corretos. A água contém minerais e é alimento. Conduz os nutrientes no sangue até as células, estabiliza a temperatura e a pressão arterial, facilitando a circulação, é essencial na eliminação de toxinas e torna pastoso o bolo fecal, facilitando as eliminações. Quem não bebe água tem fezes muito duras que provocam dores, sangramentos, hemorroidas. Seu sangue é muito espesso e sofre de pressão alta e varizes. Nos rins, acumula resíduos formando cálculos renais com urina amarela e fétida. A pele é manchada, oleosa, com acnes e espinhas. Evite tudo isso bebendo 2 litros de água ao longo do dia, começando em jejum na metade da manhã, na metade da tarde, ao anoitecer e com intervalos de meia hora antes e 2 horas depois das refeições. Jamais tome líquidos com as refeições. A regra é: quando comer, não beba. Quando beber, não coma. Ao mastigar e ingerir os alimentos, são formados sucos gástricos no estômago com alta concentração química. Ingerindo líquidos, você dilui essa concentração e paralisa a digestão. Seu estômago não digere ao mesmo tempo líquidos e sólidos. Opta pelos mais rápidos, no caso, os líquidos. Enquanto isso, os sólidos aguardam sua vez, fermentando, pesando, produzindo sono, azias, gases, dores de cabeça, tudo que você não quer e não gosta.
Este mau hábito também contribui para significativos acréscimos no peso, porque ao desligar o senso de saciedade do cérebro, faz com que pare de comer após muitos exageros. Poucos temperos, água em quantidades e horários corretos, alimentos crus ricos em líquidos ingeridos primeiro eliminarão a eventual sede no começo da formação deste hábito saudável. Uma dica: se você não gosta de beber água, considere esse líquido como remédio. Ruins ou saborosos, remédios são ingeridos por absoluta necessidade. Lá pela terceira semana, estará habituado e sentirá sede logo pela manhã. Daí, beber água será natural. Até aqui, ensinamos hábitos que precisam ser introduzidos no dia a dia. A seguir, falaremos daqueles que precisam ser substituídos, evitados ou mesmo abandonados. Evite açúcar, café, chocolate, refrigerantes, frituras, condimentos estimulantes e carnes. As razões serão explicadas individualmente. Açúcar. O açúcar branco, tal como conhecemos, não deveria existir como alimento. Todos os vegetais contêm alguma forma de açúcar e vêm acompanhados de vitaminas e minerais. O açúcar branco não contém qualquer nutriente, e todos os açúcares, para serem digeridos e armazenados no fígado na forma de glicogênio, precisam da presença de vitaminas e minerais no estômago no momento da digestão. Caso não estejam presentes, serão sacados das reservas do fígado. Acontece que muitas pessoas não têm sequer reservas. Aí estão as cáries dentárias, osteoporose por falta de cálcio e as anemias por falta de ferro e vitaminas do grupo B. Como vê, o açúcar branco, em vez de dar, retira nutrientes do organismo. Por isso, os nutricionistas modernos chamam o açúcar branco de energia vazia. Usando frutas em abundância, dará ao seu organismo a frutose, que é o açúcar de melhor digestão da natureza, desaparecendo aquela vontade maluca de comer doces que alguns têm. Caso persista esse desejo, use frutas passa. Nos sucos e mingaus, substitua o açúcar branco por mel, melado, rapadura ou frutose. Café. O café é um estimulante nervoso destituído de nutrientes. Por isso, agrava os sintomas da síndrome pré-menstrual. Causa dores de cabeça naqueles que não tomam café quando estão dependentes. Acidez excessiva no estômago pela maior produção de ácido clorídrico, facilitando gastrites, úlceras e câncer de estômago. Também causa cânceres de mama, útero e próstata. Claro que este produto deve ser mantido à distância e substituído por chás caseiros distantes das refeições, como erva cidreira,